Olá, gente, de volta aos estúdios da TV Costa Doce. Já estava com saudade aqui do estúdio. Depois de uma temporada fora, fazendo programas fora, eis que o bom filho a casa torna. Hoje, dentro de todas essas minhas andanças no mês de setembro, de passeios, de encontros, eu estive no seminário, primeiro seminário estadual ao combate à gordofobia. Eu passei aqui semana passada um pouquinho desse seminário e eu trouxe o Arthur Garcia. Ele é psicólogo e ele deu uma palestra muito interessante sobre masculinidade tóxica. E eu até conversei com o Arthur um pouquinho antes, que é um dos vídeos que o Arthur passou. Depois, se você quiser, eu deixo o link embaixo para vocês. Me chamou muito a atenção pelo tema ser masculinidade tóxica e eu ser mulher, mãe de um menino. E isso me chamou muito a atenção. Então, eu queria que o Arthur agora se apresentasse, contasse um pouquinho da história dele. O Arthur, ele participa do coletivo Gordoridade também. Então, nós vamos ter muita coisa para conversar hoje. Espero que o tempo dê. Senão, a gente rouba o Arthur e traz o Arthur de volta. Será um prazer voltar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, eu sou psicólogo, eu tenho 29 anos. Eu faço parte do coletivo Gordoridade e também do Squad, que é um grupo de homens plus size, modelos plus size, gordos gloriosos. O nome foi eu que escolhi. Nossa! E eu faço parte do coletivo Gordoridade já faz um tempo. Foi a convite da Gisela, que é uma das organizadoras tanto do coletivo quanto do evento da feira da BPS Poa, que é Bazar Plus Size de Porto Alegre, que é uma feira de moda plus size. Foi através dessa feira que eu conheci ela, aí conversando sobre assuntos referentes à gordofobia. Ela também viu que eu sou psicólogo, que eu tenho muito interesse no tema e acabou me convidando para fazer parte do coletivo. E logo que eu entrei no coletivo, a Doris, que é também uma das organizadoras, ela me pediu para fazer um texto sobre gordofobia e bullying no ambiente escolar. E para mim já foi um choque, assim, eu mal tinha entrado no grupo do WhatsApp lá do coletivo, conversando com o pessoal sobre os temas que eles estavam abordando, e já foi pedido para mim fazer um texto sobre. E na minha formação eu já tinha feito monografia e TCC sobre bullying, então sempre foi um assunto que eu tive muito interesse. Eu sou pós-graduado também em psicologia escolar, então adolescência, crianças, pré-adolescentes, sempre foram o meu foco de interesse na área da psicologia, então poder abordar sobre isso foi muito legal. Sim, e eu acredito que hoje, como a gente conversou também lá no seminário referente ao bullying em crianças e adolescentes, referente ao suicídio, né? Setembro é o mês foi o mês do Setembro Amarelo, referente ao suicídio, que um dos maiores índices de suicídio são de meninos, sim, adolescentes, né? Então eu acredito que tu possa falar um pouquinho disso também, porque como tu mesmo falou, dentro da psicologia tu estuda isso. E por que essa questão, né, do menino ser mais fechado, não conseguir se abrir? Sim. Isso é um dos motivos pelo qual esse número absurdo de suicídios de meninos? Com certeza isso está atrelado, porque na minha palestra que eu tinha dado lá no auditório do Procon, eu abordei sobre masculinidade tóxica, que é um assunto muito pertinente, porque a masculinidade tóxica, ela é todas as crenças da sociedade, todos os valores inadequados, tóxicos, que pesam a existência do homem, do garoto, dos meninos, e isso acaba fazendo com que o homem sinta essa pressão constante, tanto de outros homens quanto às vezes das mulheres também, de ser uma pessoa forte, de não demonstrar seus sentimentos, de estar sempre tranquilo, de não se sentir triste, de não precisar de ajuda, de fazer tudo sozinho. Então isso acaba fazendo com que os homens acabem tendo muitos problemas às vezes para poder buscar ajuda. Uma das coisas que me chamou muito a atenção naquele vídeo que tu passastes, como eu comecei no início do programa falando por eu ser mãe de menino, todas as mães é natural aquela coisa, né? Para, menino, o menino não chora. Menino não diz que ama. E a gente foi criado nisso, né? Pode-se chamar de tradição, de conservação do sentimento. Eu tenho o costume de dizer, hoje meu filho tem 18 anos, e eu tenho o costume muito de chegar no quarto dele, tá lá, abrir a porta, a mãe te ama, sabe? Porque
Eu acho que por eu não ter tido isso na minha criação, né? De estar sempre aquela coisa de eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas é importante e fazer com que a criança converse, né? Tente se abrir. Mas essa questão do vídeo aquele, não me sai da cabeça, daquela mãe chorando, dizendo que nós mães, nós mulheres, contribuímos muito para essa masculinidade tóxica. Sim. Sem perceber. Eu digo que, por experiência própria, eu concordo muito com o que tu diz. E acredito que na minha vivência pessoal também, foi muito difícil para mim conseguir abraçar a pessoa sentimental que eu sou, a pessoa emotiva que eu sou. E poder lidar com seus próprios sentimentos já é uma tarefa complicada por si só. E quando o mundo pega e te diz que tu tem que fazer isso sozinho, e que não tá certo tu buscar ajuda, e que isso vai ser um sinal de fraqueza, e que homem de verdade não faz isso, e que isso vai estar atrelado a uma série de outros valores que a sociedade espera que tu consiga cumprir, que tu consiga... E isso é muito complexo, porque isso acaba tornando a nossa existência muito mais pesada. E poder abraçar os teus próprios sentimentos e poder aceitar ouvir de uma pessoa "eu te amo" é um grande passo, que muitos, infelizmente, demoram demais para conseguir alcançar esse passo, justamente por toda a dificuldade. Sim, e a gente pode ver, né, essa questão de gêneros, homem e mulher. Para a mulher é muito mais fácil dizer eu te amo. Sim. Né? Para a mulher é muito mais fácil demonstrar os sentimentos do que para um homem. E isso acho que é questão de filho, de marido, é questão masculina em si. Né? Não é o papel de marido, de namorado, de filho, de primo, de tio, não. É a questão masculina que já vem isso historicamente, que deixa essa barreira, né? Eu acho que também uma coisa que eu pude trazer na minha palestra foi que muita gente é muito alvo da mídia, a gente é muito vítima, de certo modo, da mídia, por todos os valores que são empregados. Filmes, seriados, noticiários, programas de TV em geral, clipes musicais, videogames, jogos digitais, redes sociais com suas propagandas em geral. E muitas vezes coloca o ser humano, o homem, como forte e destemido. Eu trouxe na minha palestra também um exemplo do Thor, dos Vingadores, do último filme dos Vingadores, que tem o vilão Thanos. Porque, sem querer dar spoiler, pessoal, acredito que todo mundo já deve ter visto o filme, mas de qualquer modo, eles passam por uma batalha e daí eles perdem. E o Thor é um dos super-heróis que, emocionalmente, ele tem um impacto nisso, isso acaba tendo um efeito nele, um dano emocional, e ele acaba engordando. E isso acaba chamando muita atenção do público. Isso virou manchete, isso virou discussão de todo mundo, que como é que o Thor agora conseguiu ficar feio porque ele está mais gordo. Então isso já começou a pegar uma série de fatores que, para pessoas com meio da psicologia, é maravilhoso poder pegar isso. Vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso. E poder pensar, por que a partir do momento que ele tem uma barriga maior agora, ele deixou de ser atraente? Por que ele não pode enfrentar isso como qualquer outra pessoa sem ser visto como uma pessoa fraca? Por que isso tem que ser um problema? E também eu pude comentar na minha palestra sobre como é interessante ver a maneira como o filme e a Marvel trouxe para as pessoas, a empresa Marvel trouxe, que olha só, até um deus nórdico é capaz de sentir depressão, é capaz de desenvolver depressão, transtorno de depressão. Então, vamos pensar um pouco sobre como essa figura do homem nunca foi assim, dessa maneira como as pessoas colocam. Exatamente. E agora tu falando, né, essa questão do Thor, eu lembro que antes de tu colocar a imagem do Thor, tu perguntaste para todos que estavam lá o que era o homem ideal, né? O que para cada uma de nós era o homem ideal. Eu lembro que todo mundo falou alto, louro, olho azul, másculo. E na realidade, hoje em dia, essa é a minoria, vamos dizer assim, com da certeza. população, né? E também agora, quando tu falaste da questão, né? Um deus nórdico, gordo, com depressivo. Tipo, pessoas, né? Como tu mesmo estuda, né? A questão do bullying. Nós, gordos, não podemos ser bonitos. É verdade. Né? Nós, gordos, não temos o direito de ser sensual, de ser sexy. Então, tudo isso é a questão do estereótipo que a sociedade nos
nos criou nesse estereótipo, né? Sim, uma expressão muito interessante que eu vejo, porque eu sigo a hashtag gordofobia no Instagram, então vira e mexe eu tô olhando lá pelo feed e eu percebo novas imagens, alguns memes, enfim. Então são frases muito interessantes, e uma delas dava uma problematizada naquela frase do gorda não, gostosa, gordo não, gostoso. Por que as pessoas têm essa tendência a pegar e separar as coisas? E por que de gordo e gorda tem que ser uma palavra pejorativa Feia, né? e feia? E por que isso a pessoa tem que justificar? Não, eu não sou gordo, eu sou gostoso. Eu sou gordinha. Eu sou gordinha. Isso Eu sou acho fofo, eu tenho ossos grandes. Exatamente. E, tipo, que nem esses dias nós estávamos conversando, as meninas do meu grupo. Tu já viu que no próprio segmento gordo existe uma separação. Uhum. Porque existe a gorda, vamos dizer, a gorda gorda, GG, né? A gorda com cintura, né? Então, tipo, no próprio... Mesmo a gente querendo... Claro, isso se coloca muito na questão da moda, né? Sim. Mesmo a gente querendo desmistificar essa inclusão na própria... No nosso próprio... Vamos dizer, nosso próprio ramo, não seria ramo a palavra, mas... Ciclo social? Isso, nosso próprio ciclo social. A gente consegue excluir, né? Porque que lá no seminário tinha um rapaz, aquele que era ator, não vou conseguir lembrar o nome dele. Ah, infelizmente eu também não lembro que o nome tava dele. lá atrás, e ele disse, não, eu sou um gordo GG, eu sou um gordo, eu peso quase 180 quilos, e eu sou ator, e eu sou feliz... E, tipo, as pessoas, o que eu gosto muito de colocar no programa e que as pessoas muitas vezes veem nas nossas os comentários, porque tu tá romantizando a obesidade. Não é romantizar a obesidade. A obesidade, sim, é uma doença, como foi falado lá, né? A gente só pode ser chamado de obeso quando a gente é doente, né? Então, tipo, eu não sou obesa, eu sou gorda, né? E gordo não, tipo físico. Não é a gorda cinturada, não é a gorda menos gorda do que a fulaninha de tal, não. Somos todos gordos. Sim. E também é interessante a maneira como, mesmo dentro do meio gordo, as pessoas, como tu disse, elas têm essa tendência a querer se segmentar. Eu sou gordo com cinturinha, eu sou gordo de tal maneira. Parece que as pessoas querem botar assim, esse aqui é um gordo bom bastante. Esse não é um bom o suficiente, né? Exato. E eu achei muito interessante a maneira como esse participante da palestra também, que estava junto lá no público, pôde se apresentar. Primeiramente, eu queria comentar também que uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até comentei isso no começo da minha palestra, foi que tinha em média 30, 40 pessoas lá no auditório e só tinham 4 ou 5 homens, eu pude contar nos dedos. Tinha bem poucos homens. E eu disse que, olha que interessante, eu estou aqui falando sobre gordofobia, sobre masculinidade, e o público-alvo da minha palestra seria o público masculino. E o público masculino integrava, sei lá, uma porcentagem mínima, quase inexistente do grande grupo que estava lá. Mas mesmo assim é interessante, porque a partir do momento que nós falamos com mulheres sobre masculinidade, eu acredito que as mulheres também elas podem se sentir motivadas a querer comentar isso com homens, ou quando homens puderem trazer esse assunto, para elas talvez já não ser uma coisa tão estranha delas ficarem assim, mas espera aí, porque isso pode mexer também com os valores que algumas mulheres já têm dentro de si. Sobre elas mesmas ficar pensando assim, tal assunto não é assunto de homem, falar sobre sentimentos, mas enfim. Então, poder ouvir dele isso foi muito interessante, poder ouvir os apontamentos dele. Exatamente. A gente então vai fazer o nosso intervalinho rapidamente, logo a gente retorna. A Legítima Super 10, com 2 lojas em Guaíba. Uma na Lupicínio Rodrigues 337, na Coab, e outra na São José, número 246, ali no centro da cidade. A Legítima Super 10, preço único de R$10, com bazar, utilidades domésticas, roupas, brinquedos, ferragens e muito mais. Venha para a Legítima Super 10. Olá, telespectadores da TV Costa Doce. Voltamos, então, com o nosso programa Plus em Movimento.
hoje aqui com o Arthur, falando um pouquinho sobre masculinidade tóxica, gordofobia, bullying. Então, Arthur, a gente estava continuando o nosso assunto, né, sobre a questão do seminário, que foi muito bom. Assim, me abriu vários horizontes, né? Embora tenha algumas coisas que eu não concorde, né, mas não discordo. Mas, voltando a essa questão, né, que nem tu falaste da mulher falando hoje consegue administrar outros assuntos. Essa semana eu até estava conversando em casa com meu marido. Nossa geração de hoje, eu tô com 37 anos. Então, a minha geração de hoje consegue falar de assuntos que vamos dizer, na geração da minha mãe já não consegue falar. Provavelmente da tua também não. Sim. E isso, às vezes, choca, né, a geração passada. Muitas vezes a mulher tinha, vamos usar bem, né, o português. Antigamente, a mulher não podia falar, vamos dizer, pornografia, né? Vamos dizer, a mulher não, Deus livre, a mulher ela era criada, né, para casar, ter filhos e tal. Hoje em dia acho que hoje em dia o casamento para a mulher já não é tão, né, não é mais aquela coisa, vou casar, vou ter filhos, vou cuidar da família. Não, hoje a mulher ela quer estudar, ela quer ascensão profissional para depois pensar em alguma coisa. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente evoluiu muitas coisas, né? Mas, mesmo com toda essa evolução que a internet nos trouxe, que o conhecimento nos trouxe, muitas coisas ainda são muito retrógradas, né? Como a questão do preconceito, que foi muito batida no fórum. Essa questão do preconceito da gordofobia, do preconceito do racismo, como a Luana colocaste muitas vezes, né? E essa questão da masculinidade tóxica, que eu achei muito hilário o vídeo do Léo Jaime também, né? Ele foi um dos campeões da Dança dos Famosos, e isso eu acredito que para nós gordinhos foi o máximo, porque ele como um gordo, não, gordinho não, gordo, ele como um gordo, ele se superou. E eu acho que é isso que faz de nós gordos essa ascensão que estamos tendo, é a superação diária. Com certeza. Né? E tu, como psicólogo, acho que tu pode dizer como é que isso chega em ti, muitas vezes, porque eu participo de vários grupos no Facebook de plus, tá? E uma coisa que me deixa mensalmente maluca é que as mulheres, elas têm essa questão de não se amar, tá? De não se gostar. Hoje, é que nem eu digo, se tu me pega uma foto minha de 5 anos atrás e a foto de mim hoje, tu vai dizer, não é a mesma pessoa. Né? Isso foi uma construção, né, de 5 anos de mudança. E eu sempre, em todas as pessoas que eu chego, que eu vejo, que eu posso passar isso, não é fácil, né? Mas tu, como psicólogo, tu tem toda essa teoria dentro de ti. Qual é que o caminho, assim, não digo mais fácil, mas o caminho mais acessível para que essas pessoas possam se autodescobrir, se elas possam se autolibertar? Eu acredito que isso é uma tarefa muito difícil. Eu, inclusive, faço isso minha vida toda. Infelizmente, só demorei mais de 20 anos para conseguir entrar em contato com assuntos que pudesse me fazer perceber o tanto de crenças que eu tinha construídas já, que não eram boas crenças, que eram crenças tóxicas, que eram crenças que pesavam a minha existência de uma maneira que dificultava eu chegar até tais assuntos e pensar, isso é um assunto importante, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Enfim, o caminho mais fácil, eu acredito que existem vários caminhos, é uma questão muito singular. Acho que a trajetória de cada pessoa é única e tem alguns caminhos que para uns vai ser mais fácil de percorrer do que para outros, pelas rupturas que são necessárias, pelos sacrifícios, pelos combates, pelas discussões e pelos posicionamentos que o autoconhecimento e o autocrescimento e a empatia e o amor próprio exigem de uma pessoa para ela poder se libertar de todas as coisas que aprendem. Acredito que muitas vezes os grupos em que nós estamos inseridos é um grande problema por nós acabarmos indo rumo à tolerância
que não deveria ser tolerada, de piadinhas, de comentários, de assuntos. Isso acaba fazendo com que a gente vá se sentindo cada vez menos empoderado para poder pegar e dizer, peraí, isso não tá legal, isso não é comum, isso não é saudável. Então, acredito que uma forma mais fácil talvez seja de poder buscar o crescimento pessoal, sentimental, emocional e psíquico em locais que te favoreçam isso. Locais que as pessoas não tentem tanto te impedir de fazer essa ruptura, te impedir de crescer. Eu, por exemplo, pude sentir que eu cresci bastante, que pude me amar muito mais depois que eu comecei a andar com mais pessoas gordas. E como isso é uma questão difícil, no sentido de tu conseguir encontrar pessoas gordas nos locais. Onde estão as pessoas gordas nas baladas? Onde estão as pessoas gordas nos shows? E em vários outros tipos de locais e eventos. Então, poder entrar dentro de um grupo, seja majoritariamente masculino ou feminino, isso acaba fazendo com que a pessoa se sinta representada e tais assuntos começam a vir à tona, a gente começa a conversar sobre isso e começa a perceber o tanto de coisas que nós temos para melhorar, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber todas as belezas que nós temos, todas as características boas, as qualidades que nós temos e que muitas vezes, por estarmos nos locais inadequados, eu digo inadequados no sentido de serem locais que não estão favorecendo esse crescimento, essa beleza é ocultada, ela é silenciada, esses aspectos positivos que nós temos e que nós enxergamos são vistos pelos outros como um exagero ou que, porque não é legal você estar vestindo essa roupa, ou porque não é legal você estar falando sobre tal coisa. É verdade, eu concordo contigo, porque a gente está esse ano no 2º ano da nossa ala de Passista Plus e no começo foi bem chocante, assim, a gente teve muita, assim, muitas coisas contra. E hoje a gente começou usando um vestidinho branco até o joelhinho, né, que a gente usava. E agora na nossa última apresentação a gente estava de renda transparente. Então, assim, quanta evolução a gente teve de um ano para o outro, porque por que não podemos, né? Exato. O que me diferencia só porque eu tenho uns pneuzinhos a mais? Não, né? Não, então eu acho que e hoje o próprio povo do carnaval já acostumou com a gente, sabe? Aquele primeiro momento foi aquele, né? Aquela repúdia, assim, mas o que essas gordas querem aqui, né? E aí depois que a gente mostrou que não era só um fogo de palha, a gente tinha algo a mais, né? Tipo, que nem tu mesmo falou, essa questão do andar junto, né? Hoje a gente somos 20 mulheres, né? Que a gente ensaia junto, que a gente vai para uma quadra de escola de samba ensaiar. Esse final de semana estávamos... eu fui na quadra do Imperadores, tem um projeto maravilhoso de dança lá, gratuito, gente. Olha, aproveita que vale muito a pena. E, tipo, era eu e mais 3 meninas gordas, o resto tudo magras, passistas da escola. E fluiu super de boa, assim, sabe? As gurias super, não, vai no teu limite, muitas vezes o teu braço não vai mexer como o meu, mas vai lá que tu vai conseguir. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter um pouco mais da empatia. Com certeza. Né, das pessoas, em ter de tanto a gente bater nessa questão da inclusão, que a gente vai conseguir, a gente precisa incluir, né? Não é só o gordo, não é só o negro, mas eu acredito que todas as classes, a gente precisa, o pobre, né? A gente precisa incluir as pessoas em todos os lugares. E a partir do momento que a representatividade começa a ser mais debatida e conversada sobre, e pensada e refletida, isso acaba fazendo com que as pessoas comecem a pensar, todas as pessoas que não estão nos locais, porque que pessoas que estão fazendo falta aqui. Eu digo fazendo falta no sentido de realmente temos uma diversidade. Sim. Não tem coisa mais chata de que tu ir num lugar e ver todo mundo igual. Todas as pessoas são da mesma classe, todas as pessoas têm o mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo tamanho, mesmo peso, enfim. Então, poder trazer a representatividade também é falar sobre gordofobia, também é falar sobre o público gordo que precisa ser trazido para esses lugares. E não é só pegar as pessoas e colocá-las nesses lugares e deu, assim, elas que se virem. Jogá-las ali, exato, né? Não é só jogá-las. Nós temos que preparar esses locais para poder recebê-las de uma maneira decente, de uma maneira justa, de uma maneira respeitosa. Porque acredito que essa trajetória de vocês é uma trajetória que não deve ter sido fácil. Não. Tanto pela questão do grupo dos passistas e do pessoal do samba conseguir abraçar
a entrada de vocês, como também da trajetória pessoal de cada uma, de cada poder estar nesse grupo, de estar fazendo, de estar se expondo dessa maneira. Sim. E de estar sendo testada para quais danças vai fazer, e de que maneira vai se comportar, e etc. Coisas que muitas vezes as pessoas estão enfrentando pela primeira vez, por ter passado a vida inteira se sentindo insegura para poder fazer isso. Sim, e a gente tem meninas que chegaram na gente pelo simples fato de ser gorda e como tu falaste, não ter um grupo, né? E chegar lá assim, porque eu tenho 26. E das 26, eu tenho 8 que não dançam. Elas estão ali pelo simples fato de estar com alguém igual a elas. Sabe? De não vou dançar, mas se tu precisar de uma água, eu vou estar aqui. Se precisar segurar Quero fazer parte, eu quero ajudar. Exatamente. Elas Isso é muito querem importante. estar ali com a gente. Eu não Sim. vou poder estar, mas não tem problema. Quando tu puder, tu vai, sabe? Não, mas eu já comprei a camiseta para mim estar identificada que eu também sou. Então, isso é muito importante. Claro, as coisas acontecem gradativamente. Hoje ela não dança, mas quem sabe daqui 1 ano, 2, né? Mas isso é a questão de tu estar junto de iguais, né? Sem falar que a autoestima é muito importante. Muito. A autoestima é muito importante porque a partir do momento que nós o tempo todo nos sentimos insignificantes, nos sentimos insuficientemente bons e capazes, nos sentimos incapazes de fazer parte de grupos e de fazer parte de atividades, de poder exercer atividades e funções, a gente não vai fazendo isso, a gente não vai nem questionando, a gente não vai preparando o nosso corpo, o nosso psicológico e o nosso emocional para poder passar por essas situações. Então eu acredito também que estar em um ambiente com pessoas que possam te incentivar a fazer as coisas que tu tem vontade, ou simplesmente te dar a liberdade de dizer, olha só, tu faz aquilo que tu quiser, e tu tem a possibilidade, tu tem tempo, tu tem todo o tempo do mundo para poder experimentar isso. Então é importante que as pessoas se sintam bem para poder arriscar e experimentar diferentes tipos de situações, grupos, lugares, pessoas, funções, atividades, enfim. Verdade. Gente, então a gente vai para mais um intervalinho rapidinho e já voltamos. Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa. Guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar. A sua festa começa aqui. Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você. Olá, telespectadores da TV Costa Doce. Voltamos então com o nosso programa Plus em Movimento. Hoje aqui com o Arthur, falando um pouquinho sobre masculinidade tóxica, gordofobia, bullying. Então, Arthur, a gente estava continuando o nosso assunto, né, sobre a questão do seminário, que foi muito bom. Assim, me abriu vários horizontes, né? Embora tenha algumas coisas que eu não concorde, né, mas não discordo. Mas, voltando a essa questão, né, que nem tu falaste da mulher, falando hoje consegue administrar outros assuntos. Essa semana eu até estava conversando em casa com meu marido. Nossa geração de hoje, eu tô com 37 anos. Então, a minha geração de hoje consegue falar de assuntos que vamos dizer, na geração da minha mãe já não consegue falar, provavelmente da tua também não. Sim. E isso, às vezes, choca, né, a geração passada. Muitas vezes, hoje, a mulher tinha, vamos usar bem, né, o português. Antigamente, a mulher não podia falar, vamos dizer, pornografia, né? Vamos dizer, a mulher, não, Deus livre, a mulher, ela era criada, né, para casar, ter filhos e tal. Hoje em dia, acho que hoje em dia o casamento para a mulher já não é tão, né, não é mais aquela coisa, vou casar, vou ter filhos, vou cuidar da família. Não, hoje a mulher, ela quer estudar, ela quer ascensão profissional para depois pensar em alguma coisa. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente evoluiu muitas coisas, né? Mas, mesmo com toda essa evolução que a internet nos trouxe, que o conhecimento nos trouxe, muitas coisas ainda são muito retrógradas, né? Como a questão do preconceito, que foi batida no fórum. Essa questão do preconceito da gordofobia, do preconceito do racismo, como a Luana colocaste muitas vezes, né? E essa questão
da masculinidade tóxica, que eu achei muito hilário o vídeo do Léo Jaime também, né? Ele foi um dos campeões da Dança dos Famosos, e isso eu acredito que para nós gordinhos foi o máximo, porque ele como um gordo, não, gordinho não, gordo, ele como um gordo, ele se superou, e eu acho que é isso que faz de nós gordos essa ascensão que estamos tendo, é a superação diária. Com certeza. Né? E tu, como psicólogo, acho que tu pode dizer como é que isso chega em ti, muitas vezes, porque eu participo de vários grupos no Facebook de plus, tá? E uma coisa que me deixa mensalmente maluca é que as mulheres, elas têm essa questão de não se amar, tá? De não se gostar. Hoje, é que nem eu digo, se tu me pega uma foto minha de 5 anos atrás e a foto de mim hoje, tu vai dizer, não é a mesma pessoa. Né? Isso foi uma construção, né, de 5 anos de mudança. E eu sempre, em todas as pessoas que eu chego, que eu vejo, que eu posso passar isso, não é fácil, né? Mas tu, como psicólogo, tu tem toda essa teoria dentro de ti. Qual é que o caminho, assim, não digo mais fácil, mas o caminho mais acessível para que essas pessoas possam se autodescobrir, se elas possam se autolibertar? Eu acredito que isso é uma tarefa muito difícil. Eu, inclusive, faço isso minha vida toda. Infelizmente, só demorei mais de 20 anos para conseguir entrar em contato com assuntos que pudessem me fazer perceber o tanto de crenças que eu tinha construídas já, que não eram boas crenças, que eram crenças tóxicas, que eram crenças que pesavam a minha existência de uma maneira que dificultava eu chegar até tais assuntos e pensar, isso é um assunto importante, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Enfim, o caminho mais fácil, eu acredito que existem vários caminhos, é uma questão muito singular. Acho que a trajetória de cada pessoa é única e tem alguns caminhos que para uns vai ser mais fácil de percorrer do que para outros, pelas rupturas que são necessárias, pelos sacrifícios, pelos combates, pelas discussões e pelos posicionamentos que o autoconhecimento e o autocrescimento e a empatia e o amor próprio exigem de uma pessoa para ela poder se libertar de todas as coisas que aprendem. Acredito que muitas vezes os grupos em que nós estamos inseridos é um grande problema, por nós acabarmos indo rumo à tolerância que não deveria ser tolerada, de piadinhas, de comentários, de assuntos. Isso acaba fazendo com que a gente vá se sentindo cada vez menos empoderado para poder pegar e dizer, peraí, isso não está legal, isso não é comum, isso não é saudável. Então, acredito que uma forma mais fácil talvez seja de poder buscar o crescimento pessoal, sentimental, emocional e psíquico em locais que te favoreçam isso. Locais que as pessoas não tentem tanto te impedir de fazer essa ruptura, te impedir de crescer. Eu, por exemplo, pude sentir que eu cresci bastante, que pude me amar muito mais depois que eu comecei a andar com mais pessoas gordas. E como isso é uma questão difícil, no sentido de tu conseguir encontrar pessoas gordas nos locais. Onde estão as pessoas gordas nas baladas? Onde estão as pessoas gordas nos shows? E em vários outros tipos de locais e eventos. Então, poder entrar dentro de um grupo, seja majoritariamente masculino ou feminino, isso acaba fazendo com que a pessoa se sinta representada e tais assuntos começam a vir à tona, a gente começa a conversar sobre isso e começa a perceber o tanto de coisas que nós temos para melhorar, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber todas as belezas que nós temos, todas as características boas, as qualidades que nós temos e que muitas vezes, por estarmos nos locais inadequados, eu digo inadequados no sentido de serem locais que não estão favorecendo esse crescimento, essa beleza é ocultada, ela é silenciada, esses aspectos positivos que nós temos e que nós enxergamos são vistos pelos outros como um exagero, ou que, porque não é legal você estar vestindo essa roupa, ou porque não é legal você estar falando sobre tal coisa. É verdade, eu concordo contigo, porque a gente está esse ano no 2º ano da nossa ala de Passista Plus, e no começo foi bem chocante, assim, a gente teve muita, assim, muitas coisas contra. E hoje a gente começou usando um vestidinho branco até o joelhinho, né, que a gente usava. E agora na nossa última apresentação a gente estava de renda transparente. Então, assim, quanta evolução a gente teve de um ano para o outro, porque
por que não podemos, né? Exato. O que me diferencia só porque eu tenho uns pneuzinhos a mais? Não, né? Não, então eu acho que... E hoje o próprio povo do carnaval já acostumou com a gente, sabe? Aquele primeiro momento foi aquele, né? Aquela Sim. repúdia, assim, não, mas o que essas gordas querem aqui, né? E aí, depois que a gente mostrou que não era só um fogo de palha, a gente tinha algo a mais, né? Tipo, que nem tu mesmo falou, essa questão do andar junto, né? Hoje a gente somos 20 mulheres, né? Que a gente ensaia junto, que a gente vai para uma quadra de escola de samba ensaiar. Esse final de semana estávamos... eu fui na quadra do Imperadores, tem um projeto maravilhoso de dança lá, gratuito, gente. Olha, aproveita que vale muito a pena. E, tipo... Era eu e mais 3 meninas gordas, o resto tudo magras, passistas da escola. E fluiu super de boa, assim, sabe? As gurias super, não, vai no teu limite. Muitas vezes o teu braço não vai mexer como o meu, mas vai lá que tu vai conseguir. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter um pouco mais da empatia. Com certeza. Né, das pessoas, em ter de tanto a gente bater nessa questão da inclusão, que a gente vai conseguir... A gente precisa incluir... Né? Não é só o gordo, não é só o negro, mas eu acredito que todas as classes, o pobre, né? A gente precisa incluir as pessoas em todos os lugares. E a partir do momento que a representatividade começa a ser mais debatida e conversada sobre, e pensada e refletida, isso acaba fazendo com que as pessoas comecem a pensar, todas as pessoas que não estão nos locais, porque que pessoas que estão fazendo falta aqui. Eu digo fazendo falta no sentido de realmente temos uma diversidade. Sim. Não tem coisa mais chata de que tu ir num lugar e ver todo mundo igual. É. Todas as pessoas são da mesma classe, todas as pessoas têm o mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo tamanho, mesmo peso, enfim. Então, poder trazer a representatividade também é falar sobre gordofobia, também é falar sobre o público gordo que precisa ser trazido para esses lugares. E não é só pegar as pessoas e colocá-las nesses lugares e deu, assim, elas que se virem. Jogá-las ali, exato, né? Não é só jogá-las. Nós temos que preparar esses locais para poder recebê-las de uma maneira decente, de uma maneira justa, de uma maneira respeitosa. Porque acredito que essa trajetória de vocês é uma trajetória que não deve ter sido fácil. Não. Tanto pela questão do grupo dos passistas e do pessoal do samba conseguir abraçar a entrada de vocês, como também da trajetória pessoal de cada uma, de poder estar nesse grupo, de estar se expondo desta maneira. Sim. E de estar sendo testada para quais danças vai fazer, e de que maneira vai se comportar, e etc. Coisas que muitas vezes as pessoas estão enfrentando pela primeira vez, por ter passado a vida inteira se sentindo insegura para poder fazer isso. E a gente tem meninas que chegaram na gente pelo simples fato de ser gorda. E como tu falaste, não ter um grupo, né? E chegar lá assim, porque eu tenho 26. E das 26, eu tenho 8 que não dançam. Elas estão ali pelo simples fato de estar com alguém igual a elas. Sabe? Não vou dançar, mas se tu precisar de uma água, eu vou estar aqui. Se precisar segurar quero fazer parte, eu quero ajudar. Exatamente. Elas Isso é muito querem importante. estar ali com a gente. Eu não Sim. vou poder estar, mas não tem problema. Quando tu puder, tu vai, sabe? Não, mas eu já comprei a camiseta para mim estar identificada que eu também sou. Então, isso é muito importante. Claro, as coisas acontecem gradativamente. Hoje ela não dança, mas quem sabe daqui 1 ano, 2, né? Mas isso é a questão de tu estar junto de iguais, né? Sem falar que a autoestima é muito importante. Muito. A autoestima é muito importante porque a partir do momento que nós o tempo todo nos sentimos insignificantes, nos sentimos insuficientemente bons e capazes, nos sentimos incapazes de fazer parte de grupos e de fazer parte de atividades, de poder exercer atividades e funções, a gente não vai fazendo isso, a gente não vai nem questionando, a gente não vai preparando o nosso corpo, o nosso psicológico e o nosso emocional para poder passar por essas situações. Então eu acredito também que estar em um ambiente com pessoas que possam te incentivar a fazer as coisas que tu tem vontade, ou simplesmente te dar liberdade de dizer, olha só, tu faz aquilo que tu quiser, e tu tem a possibilidade, tu tem tempo, tu tem todo o tempo do mundo para poder experimentar isso. Então é importante que as pessoas se sintam bem para poder arriscar e experimentar diferentes tipos de situações, grupos, lugares, pessoas, funções, atividades, enfim. Verdade. Gente, então a gente vai para mais um intervalinho rapidinho e já voltamos. Tem ideia de quando vai sair
Hoje, né, Paulo? Vai lançar hoje, não é? Eu quero ver se eu lanço hoje mais tarde. Tá. Porra, mas eu já tinha dito assim que eu vou botar no ar. Uhum. Aí depois tu me manda o link. Mano, sim. É muito legal comentar com algumas pessoas que eu ia fazer parte dessa entrevista. É. Muita gente, me manda quando tiver, onde é que vai passar, etc. Podemos voltar no palco? Pode voltar. Unopar, há mais de 15 anos em Guaíba. Todos os cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC. Polo novo, estrutura nova, salas climatizadas, acessibilidade, laboratório de informática, biblioteca atualizada, tutores capacitados, matrículas abertas. Venha conhecer o novo Polo, na rua 20 de setembro, 1318. Telefone 51 3480 4798 ou pelo WhatsApp 997 955 594. Olá, gente. Então, voltando para nossas considerações finais. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria um pouquinho de conversar com o Arthur quando ele falou de autoestima. A autoestima é uma coisa muito engraçada, né? Eu digo que é engraçada porque eu vejo, assim, pelo nosso grupo. A gente começamos com 12 e nessas 12 a gente fez o primeiro ensaio de fotográfico e tal. E a gente tinha meninas que não se maquiavam, não usavam vestidos. E isso foi uma coisa, assim, libertadora, porque hoje... Mundo novo a ser descoberto. Exatamente. E a gente já fez workshop de cabelo, workshop de maquiagem, fizemos ensaio sensual. Então, tudo isso, sim, para elas, assim, foi um... Sim, eu vejo hoje, tenho duas, assim, que são completamente, mudaram da água pro vinho. Sim. E isso é tão gratificante, né? Porque tava todo o tempo ali. Eu só Sempre precisava... esteve ali, só precisava de alguém para dar um empurrãozinho, para puxar e dizer, vai, tu tem tudo que tu precisa para fazer. Exatamente. E quantas mulheres estão em casa e ainda não conseguiram dar esse start, né? Sim. Então, isso eu quero convidar, né, a todas as mulheres que... gente, a gente vê tanto nesse Facebook porque eu não sou bonita, porque eu sou gorda, porque eu não... Porque não tem aquele corpo, não tem aquele cabelo. Exatamente. Assim. E aquela questão que nem eu digo, né? As pessoas não entendem que felicidade não está no corpo que tu tem. Exato. A felicidade não está no cabelo que tu tem. A felicidade é um gesto simples. É algo que a gente não é palpável, né? A gente não consegue pegar. É um conceito abstrato. Exatamente. Então... a gente tem que parar de analisar de que eu só vou ser feliz quando eu arrumar o cara tal. Gente, a felicidade está em você. Foi que nem eu falei para uma amiga ontem. A gente só vai amar alguém se a gente se amar primeiro. Né? A gente tem que aprender a se amar para poder amar alguém. Então, eu acho que é isso. A gente tem que aprender a se achar bonita para depois dizer, o fulano é bonito. Né? Sabe um momento muito importante que eu passei na minha vida esses tempos? Acho que foi na segunda-feira de Moda Plus Size que eu tinha ido. Eu tinha ouvido que ia ter uma fotógrafa oferecendo ensaio fotográfico a um preço mais barato. E eu nunca tinha feito ensaio fotográfico na minha vida. A Dani. A Dani, exatamente. A Dani é maravilhosa. Maravilhosa. E eu tinha pensado, olha só que vai ser uma experiência muito legal pra mim. Aí eu conversei com ela, marcamos. E eu tava com cabelo rosa na época. E foi pra mim um marco na minha vida pessoal. Eu nunca tive feito ensaio fotográfico na minha vida, eu sempre gostei de tirar foto, mas ao mesmo tempo sempre tive muita dificuldade de me gostar nas fotos, assim, de olhar a foto e dizer, porque é muito fácil a gente olhar uma foto nossa, sempre encontrar um defeito. Sempre tem, meu olho tá desse jeito, meu cabelo tá desse jeito, não sei o quê. Eu tava com cabelo rosa, eu falei, eu quero registrar esse momento, porque eu já tive cabelos de outras cores. E eu não fui atrás de poder fazer isso que eu fiz agora, com esse cabelo rosa que eu tinha antes. Então, e quando eu tava indo junto com ela, lá pro local onde a gente ia começar a tirar as fotos, eu comecei a pensar, que pena que eu demorei 28 anos da minha vida pra fazer meu primeiro ensaio, pra pegar e querer simplesmente me jogar nessa experiência. Eu falei, não, eu vou fazer isso, porque eu tenho vontade. E depois tu poder olhar as tuas fotos e ver o trabalho maravilhoso que ela tem, que os fotógrafos têm, de poder captar uma versão nossa que nem nós conhecíamos, nem sabíamos que existia, mas sempre estava ali, só esperando que alguém chegasse e dissesse, olha, tá aqui, apontasse pra gente. Então isso que eu pensei assim, quantas outras pessoas
E eu comentando isso com as pessoas lá, falei sobre isso, pena que eu demorei 28 anos, e daí teve mulheres outras que me comentaram assim, tem gente que passou a vida inteira e não chega nisso. E eu fico pensando, isso realmente mexeu comigo. E também quando eu fui convidado para fazer parte do grupo Gordos Gloriosos, e a gente fez o nosso primeiro ensaio fotográfico do grupo, foi também uma experiência muito importante para mim, de poder estar com esse monte de homem gordo perto de mim, todos maravilhosos, cada um com seu estilo diferente de roupa, seu estilo diferente de pose, de tirar foto, etc. Nós trocando roupa entre si, coisa que eu comentava com outras pessoas lá na feira, que é uma experiência que as pessoas gordas raramente têm na vida, algumas nunca experienciam isso a vida toda, de poder chegar com a pessoa, experimenta essa roupa aqui, e a roupa servir, ficar confortável e ficar legal. A gente tirou foto com roupas dos outros, a gente tirou foto sem camiseta, a gente tirou foto de cueca em outro momento. E foi uma experiência, eu não lembro agora de cabeça quais dos outros meninos já tinham participado desse tipo, mas eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha tirado foto minha de cueca. Então pra mim foi uma baita de uma experiência de poder chegar e dizer, olha só, eu me senti muito atraente naquele momento e consigo seguir me sentindo atraente o resto do momento. Eu acho que é isso que as pessoas precisam pensar, que esse negócio da autoestima é muito importante e é um processo que tem que pegar e abraçar aquilo e dizer, é difícil, vai ter dias que tu não vai gostar de ti mesmo. Vai ter dias que o teu visual não vai estar da maneira que te agrade e esteja satisfatório, mas a partir do momento que cada dia tu vai se olhando mais no espelho, pensando mais sobre ti, sobre as coisas boas que tu faz e lembrando das coisas que tu já conquistou, das coisas que tu sobreviveu e que tu superou, que com certeza são muito mais coisas do que a gente consegue lembrar, e a gente começa a perceber que é um estado emocional que pode durar mais tempo do que uma foto, do que o momento que a gente está tirando a foto, ou o primeiro momento que a gente olha. Isso pode seguir no nosso dia a dia. E só para finalizar também, queria comentar que eu trouxe na palestra, no final da minha palestra, que a gordofobia médica é uma coisa muito séria. E muitas pessoas gordas estão deixando de ir no médico fazer seus exames, deixando de ir em fisioterapeutas e psicólogos, etc. Eu escuto de colegas sobre situações de gordofobia vivida no consultório de psicólogos, de psicologia. E eu queria incentivar as pessoas a dar uma segunda chance quando passam por isso. Eu sei que é difícil, tem muitas questões que acabam fazendo com que os episódios sejam extremamente traumáticos, eu entendo, eu respeito a dor e o processo de cada um para conseguir pegar e querer dar mais uma chance, mas poder me colocar à disposição como psicólogo, que existem outras pessoas que vão saber sobre como é que é viver o que você está vivendo. Psicólogos gordos existem por aí, eles precisam pegar e se colocar mais assim, e dizer, olha só, estou aqui, estou disposto a te ajudar, estou disposto a te ouvir. Eu passei por muitas coisas que eu acredito que você também passou, e vamos trilhar esse caminho juntos, e vamos crescer juntos, e vamos poder conversar sobre isso, e poder tornar esse assunto algo que seja cotidiano, e que não seja uma coisa que a gente tenha que esperar um momento de uma crise, ou que tá todo mundo quase enlouquecendo, mas uma coisa comum, assim, tu tá sentindo mais ou menos naquele dia, tu não tá sentindo tão bem, tu conversa sobre isso, tu não fica botando na tua cabeça que, isso é bobagem, eu tenho que empurrar isso com a barriga, ainda mais sendo homem, assim, não, eu não vou chegar e vou dizer que hoje eu estou triste, hoje eu estou carente, hoje eu estou com saudade de não sei quem. Por que não podemos tornar isso uma coisa normal e natural, como qualquer outra pessoa? Sim. Arthur, eu queria te pedir para passar um pouquinho para a gente. Eu não sei como é que funciona a questão do coletivo, se vocês têm reuniões, se é aberto, do outro grupo que tu participa, dos meninos. Sim. Como é que funciona, se alguém quiser participar, como é que faz? Então, o coletivo Gordoridade, ele está aberto, toda ajuda é bem-vinda. Estamos sempre abertos a conversar com outras pessoas gordas, tanto apenas para conversar, quanto para aceitar a ajuda dessas pessoas. Ele é um coletivo que está no Instagram, coletivo Gordoridade. Pode entrar lá e conversar com a gente está sempre olhando tudo. E estamos sempre abertos a poder aceitar a ajuda de novas pessoas. Porque Vira e Mexe é um grupo que, por ser tipo uma ONG, assim, não é um lugar específico, não tem um escritório, uma verba, etc. A gente trabalha com o que tem para poder fazer a nossa parte e tentar fazer a diferença. Então, por isso, por ser um projeto a mais na vida de todo mundo que está inserido nele, infelizmente algumas pessoas às vezes acabam não tendo tempo para conseguir lidar com as atividades. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda para poder cada vez ter mais circulação de pessoas lá e cada vez mais pessoas ajudando. É um grupo que está aberto, podem conversar conosco, quem quiser ajuda, quiser se informar sobre eventos,
O tempo todo temos eventos sendo marcados, ou sendo agendados, ou em processo de agendamento. Então, conversem conosco. O grupo do Squad Gordos Gloriosos, eu não sei como está a questão da abertura, mas estamos aí abertos também para conversar sobre como é ser modelo plus size, sobre a nossa trajetória. A trajetória de alguns meninos é diferente da de outras, por alguns terem mais experiência, outros menos, enfim. E tem Instagram também? Sim, G Gloriosos é o Instagram do nosso squad, e o do Coletivo Gordoridade é @Coletivo Gordoridade. E o teu? E o meu vai ser meio difícil agora, mas espero que vocês entendam. É O The Universe. Eu vou dar uma soletrada. OHTHE Universe. Tudo junto. Muitas vezes, por um caso do destino, tu coloca OHT, já vai aparecer meu primeiro lá um ícone de um desenho com cabelo rosa. Eu tenho que atualizar, mas enfim, tá ali. Então, gente, eu queria agradecer o Arthur por ter disponibilizado o tempo dele, ter vindo aqui hoje conversar um pouquinho com a gente. Foi muito bom. Eu agradeço o convite, foi muito legal. A gente poder conversar. De repente, a gente consegue ir uma hora nos Gloriosos lá, fazer seria um muito link legal lá com eles, né? Só com os meninos, acho que seria bem bacana também. Sim. Vamos conversar sobre isso. Então, gente, eu queria deixar o programa fica por aqui hoje, certo? Aguardo vocês na próxima semana, começando outubro já, certo? Posso comentar uma última coisinha que eu Claro. esqueci? Pessoas também, como vocês sabem, eu sou psicólogo, estou trabalhando em consultório, ali mais pro lado da Zona Norte, no bairro do Moinhos, mas também posso buscar outros consultórios que tenho contatos. E estou disponível, e podem me procurar também, quem quiser conversar, para poder falar tanto sobre gordofobia e outras questões. Estamos aí para te ajudar. Eu sou psicólogo. Pode procurar também por e-mail, arthur.garcia90, Arthur com TH, ou no Instagram também, onde vocês quiserem. Estou aí. Certo, gente? Então tá. Plus, beijos. Agora o Strike, centro de entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É a Strike Burger, e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força!